Cássio, então, ele explicou assim. Os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo. E esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do 4º monstro, que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu. Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo desse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta. O 4º monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles, aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará. E assim, ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão. Todos lhes obedecerão. Segunda Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente. Não fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno.
Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz magnífica no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob este sinal vencerás. Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz.
entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará. E assim, ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão. Todos lhes obedecerão. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a Igreja primitiva perdeu a sua identidade. Antes de Constantino, a Igreja crescia e Satanás era derrotado. Depois de Constantino, deu-se ao contrário. A Igreja passou a ter glória, riqueza e poder. Satanás passou então a ser o vencedor. Satanás havia mudado a sua estratégia. Não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. A Igreja passou a ter poder político e controle social. Havia chegado ao fim os 300 anos de perseguição sob o Império Romano, dos grandes mártires da fé, das grandes e sangrentas perseguições, dos espetáculos das feras nas arenas. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade,
mas têm prazer no pecado. Constantino sabia que para um único Estado e um único imperador serem legítimos diante dos olhos do povo, que para o imperador ser visto como tendo a proteção dos céus, a religião cristã teria que conquistar o coração do império. Assim como muitos outros militares, Constantino associava o deus cristão com o deus pagão Sol. Ele fez de domingo o dia do sol. Estudo Bíblico 14. A mudança dos 10 mandamentos. Um grande filósofo nos ajuda a entender o estudo de hoje. Platão, em A República, nos fala sobre o mito magnífico. A narrativa reforça o desejo do povo a aceitar sua condição social, seja ela qual for. O mito era este: quando Deus criou os seres humanos, criou uns com ouro por dentro, alguns com prata e outros com bronze. Aqueles que tinham ouro por dentro deveriam ser os guardiões, o mais elevado nível político e social da nação. Os que tinham prata seriam os auxiliares. Finalmente, os de bronze seriam a classe mais baixa. Se o povo acreditasse nesse mito, ele disse, estaria satisfeito com sua situação na vida, qualquer que fosse ela, porque era ordenado por Deus. E alguém lhe perguntou: você conhece alguma forma de fazê-los acreditar nisso? A resposta de Platão foi uma das mais assustadoras e reveladoras em toda a literatura antiga. Não na primeira geração, disse ele, mas você pode ter sucesso na segunda e nas gerações posteriores. Dê tempo suficiente a qualquer mentira ou mito, e um dia o povo vai acreditar nelas. Quais são os costumes ou práticas que muitos acreditam que são verdades, mas não são? Hoje vamos estudar a lei de Deus e as mudanças que foram efetuadas pelo homem no decorrer da história. Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes 4 mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante. O 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O 6º: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E, por fim, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo,
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18: E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A função dos 10 mandamentos é apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos, capítulo 3, verso 20, afirma: Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar, visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado. Quando o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores e vamos a Cristo, recebemos uma nova vida. Podemos ver a importância da obediência aos mandamentos de Deus na vida de Cristo. Em João, capítulo 15, verso 10, lemos as palavras de Jesus: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em toda a sua vida terrestre, Jesus viveu em conformidade com a vontade do Pai, expressa nos 10 mandamentos. Jesus não aprova a ideia de mudanças nos seus mandamentos. Em Mateus capítulo 5, verso 17, encontramos as palavras de Jesus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, diz que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, recebeu uma revelação de Deus sobre a mudança dos 10 mandamentos. Ele declara no capítulo 7, verso 25 e capítulo 8, verso 12, que a verdade da palavra de Deus seria jogada por terra e que Satanás criaria um sistema religioso que proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os filhos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos estariam nas mãos desse poder por 1260 anos. Esse período dos 1260 anos iniciou em 538 e terminou no ano de 1798, quando Roma perdeu o controle político e religioso. O poder de Roma também estava ativo nos dias do apóstolo Paulo. Na ocasião em que escreveu aos cristãos de Roma, declarou: Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos, capítulo 1, verso 25. Hoje encontramos 2 versões dos 10 mandamentos. A primeira, a original, escrita pelo dedo de Deus,
em 2 tábuas de pedra está relatada em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Quanto aos mandamentos criados, modificados pelos homens, Jesus comentou sobre a prática do homem deixar os mandamentos de Deus para seguir os mandamentos criados pelo próprio homem. Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e o verso 13. Disse Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Os mandamentos de Deus são princípios eternos e aplicáveis a todos os seres humanos em todos os tempos. O sábio Salomão, em Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. Diante dos ensinamentos que vimos hoje sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus, Deus diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você acabou de ouvir mais um tema da série Verdades Bíblicas. No site www.novotempo.com/está escrito, você poderá solicitar o curso bíblico completo gratuitamente. Será um prazer atendê-lo. Seus amigos adventistas do 7º dia.